Eu queria falar um pouquinho sobre uma parada que eu pensei aqui antes que eu esqueça. Eu tava tomando banho e eu tava pensando umas paradas da vida e, sei lá, me deu vontade de comentar sobre isso porque assim, eu acho que eu sempre ouvi muito conselhos que as pessoas me davam. Eu sempre ouvi muito minha mãe, meu pai, e mesmo que muitas vezes eu sei que eles estão falando besteira ou que essas coisas não servem, não se aplicam pra mim, eu acabo sem querer absorvendo muito isso e acabo ficando inseguro com muitas coisas. E é louco isso, cara, porque por exemplo, ahn, esse pessoal, eles eles entregam, todo mundo fica entregando um roteiro da vida pra você. Um roteiro que, puta, quando você fizer 17 você vai sair da escola, 17, 18 você vai sair da escola, e você já tem decidido a faculdade que você vai fazer, que você vai seguir nessa profissão pelo resto da sua vida. Aí você vai comprar uma casa, você vai casar, você vai ter filhos. E, puta, cara, não é assim. Principalmente porque é foda também, porque toda essa galera que a gente vê aconselhar, né? Eles sempre falam de uma coisa muito segura. Eles ficam oferecendo uma coisa muito segura. Não é bem isso. Puta, é confuso pra mim falar. Não sei se eu tô chegando no lugar que eu queria chegar no papo aqui. Mas assim, parece que todo mundo que entrega um roteiro escrito já pra você, uma coisa assim já escrita pra você, todo mundo que acho que eu entendi aqui o que eu quero dizer. Todo mundo que parece te fornecer um caminho assim, que não é em direção à sua realização pessoal, parece que são pessoas que você não deve ouvir, porque geralmente são. Geralmente não. Ninguém que me entregou, que me deu dicas sobre essas coisas, que me deu esse roteiro da vida, eram pessoas que bem-sucedidas, mas não de sucesso financeiro. Eu falo de realização pessoal. Que as pessoas que me entregaram esse roteiro sempre foram muito frustradas, cara. E assim, eu não sei se eu quero. Eu não quero ouvir o conselho dessas pessoas, porque eu vou acabar parando no mesmo lugar que elas. Eu não quero isso pra mim. Eu realmente não quero isso pra mim. Por exemplo, mães, pais, todo mundo, esse pessoal fica falando pra você, pô, vai atrás de concurso público e tal, vai atrás dessas coisas que são mais seguras, que são coisas que já são senso comum, tá ligado? Mas, puta, cara, a vida não é assim. O tanto de gente que você vê por aí que tem uma vida completamente diferente, esses caras não seguiram o roteiro. E todo mundo que a gente. Parece que na real, todo mundo que não seguiu esse roteirinho são pessoas mais realizadas ou pelo menos um pouquinho mais próximas do que elas querem alcançar. Do que elas querem alcançar. Porque a gente sempre tem. Eu, pelo menos. Eu e muita gente aí. A gente tem medo de produzir, a gente tem medo de fazer nossas coisas. E a gente tem muito medo de mudar. A gente não quer sair do nosso emprego, porque a gente tá seguro lá, já tá acostumado lá. E, cara, isso é muito louco, velho, porque esses empregos assim são as coisas mais besta que tem. Você faz um trabalho que foda-se, pra caralho, porque você não tá fazendo nada em busca da sua realização pessoal. Olha essa moto, meu. Olha essa moto que passou aí. Puta, já é confuso falar sobre isso, eu já me sinto meio acuado.
por causa do horário que eu tô gravando. Eu tô gravando isso depois que eu tomei banho. Depois que eu tomei banho, não, mais ou menos uns 40 minutos depois. Então, grande parte da ideia já se dissolveu. Eu não sei se eu tento falar mais sobre isso depois, mais tarde. É que eu não tô conseguindo aplicar o que eu queria de verdade. É louco isso, não tá saindo da forma que eu queria que saísse. Enquanto eu tava no banho, eu pensei essa ideia e o meu processo criativo funciona melhor quando eu tô atuando. Então eu falei essa ideia. Eu falei isso, eu falei o que eu tava pensando e, sei lá, na hora do banho fluiu com uma naturalidade. O que eu falei foi tão bom, foi tão legal. Mas quando eu chego aqui é completamente diferente, é esquisito. Eu falo baixo, eu falo fechado, eu falo acuado, eu falo escondido. E eu realmente tô me escondendo. Tô me escondendo da minha família que tá aqui do meu lado, que eu não quero que me ouça nem nada. O que me levou até esse pensamento, eu acho que foi porque hoje eu acabei assistindo algumas coisas do Petri quando ele era lá da época de 2013. Eu nem sei como eu fui para lá. Mas eu vi uma pessoa com dor falando sobre isso. Eu acho que me ajudou muito mais do que ouvir qualquer pessoa que vai te dar um discurso motivacional assim. Porque o que eu tava pensando quando eu saí do meu banho é que a gente tem que ter coragem de enfrentar a vida, de fazer coisas, de tentar, de arriscar. E a segurança é uma puta de uma armadilha, principalmente nesses trabalhos merda que não tem nada a ver com a nossa realização pessoal. Porra, concurso público. Não existe nenhum cargo de concurso público, eu acho, que tem a ver com a realização pessoal de uma pessoa, que tem a ver com a verdade que tem dentro daquela pessoa, cara. Então, é foda, as pessoas têm... as pessoas, todo mundo tem que ter mais coragem de enfrentar o mundo, cara. Mas a gente não tem isso, a gente tem muito medo. Botaram muito medo na gente sobre isso e na real, parece que não é assim, cara. Porque, pô, se a gente tenta um trabalho e dá errado nesse trabalho, a gente tenta outro. A gente tem que tentar mais. E quando eu falo a gente, eu tô falando pra mim mesmo também. Pô, a gente tem que dar a cara, meu. A gente tem que ser funcionário, a gente tem que ser empresário, a gente tem que falhar, a gente tem que quebrar, a gente tem que sofrer e depois tentar de novo. E muitas vezes é difícil pra caralho. E tem gente que não tem força pra fazer nada, força pra se mover. Eu sou esse cara que não tem força de se mover nem nada. Mas puta, a gente tem que errar, a gente tem que falhar, a gente tem que se acostumar com o erro pra conseguir mais experiência de vida, a gente tem que conseguir mais força, fazer mais coisas, tentar mais coisas, errar mais coisas, ser mais sincero com a gente. A gente tem que passar por vários trabalhos, a gente tem que tentar ter várias empresas, a gente tem que quebrar a cara, a gente tem que falhar. E assim, pra mim é um pouco diferente, porque eu nunca realmente considerei a ideia de suicídio. Mas eu sei que tem muita gente aí pra fora que considera de verdade, pra caralho mesmo, que tem vontade, que tem fantasia com isso. E assim, eu acho que a única coisa que a gente tem que ter medo de verdade... Eu não consigo aplicar isso, mas no fundo do meu coração é uma coisa que eu realmente acho e que eu queria ter coragem de aplicar, mas eu não consigo. Essa é a dor que eu tenho. Essa é a dor que eu tô tentando botar pra fora aqui. É isso que eu tô tentando explicar, é isso que eu tô tentando externalizar com tanta dificuldade, com tanta trava na voz, com tanta trava no meu raciocínio. Mas eu acho que a única coisa que a gente tem que ter medo pra caralho é de se suicidar. Medo pra caralho. Porque a gente tem que ter coragem de tentar fazer o que a gente quer. Abrir uma empresa, tentar meter a cara, trabalhar em todo lugar possível, fazer
fazer acontecer, e a gente vai falhar, e a gente vai quebrar. E para quem tem essa mentalidade suicida, essa tendência maior, cara, você vai chegar a pegar a faca. Você vai chegar a encostar o cano na cabeça. Você vai chegar a fazer um nó. Mas, puta, deixa pra outro dia. Tipo, na hora de fazer, hoje não. Tenha medo. Tenha um puta medo de fazer isso. De se matar, de acabar com tudo. E vamos deixar pra outro dia. Porque aí, no outro dia, vai ser ruim. Vai ser ruim. Você não vai conseguir levantar, você não vai conseguir fazer nada. Mas você vai tá vivo. Você ainda vai ter alguma coisa. E aí você vai continuar. E tem essa covardia de se matar. E você vai acabar continuar vivendo. E aí você vai encontrar coisas, você vai conhecer pessoas, você vai assistir vídeos no YouTube e alguma coisa vai te acabar eventualmente te dando vontade de tentar fazer outra coisa de novo. Vai te dar força para tentar fazer outra coisa de novo. E aí eu espero que você tenha força para realmente conseguir fazer. Porque, putz, cara, eu sinto que eu não consigo fazer nada. Mas dentro de mim tem uma vontade absurda de fazer. Porque para você que tá assistindo isso, eu sei que não parece, mas eu já gravei esse eu acho que é o dia 75, o episódio 75 que eu faço por aí, e eu não postei nada. E eu tô muito longe de postar qualquer coisa, porque eu tenho dificuldades, porque eu não consigo sentar e fazer nada a respeito disso. A única coisa que eu tenho conseguido fazer diariamente, de verdade, é ligar o Audition, pegar o microfone e falar. Essa é a única coisa que eu tô conseguindo. Então, a vontade que tem dentro de mim, ela é muito fraca. Ela é uma faísca. Mas ela tá querendo queimar. Eu tenho essa chama ainda. Porque eu tive a sorte de conseguir conviver, de conseguir viver mais tempo. E achei alguma coisa que brilhou levemente o meu olho. Eu não sei se esse é o caminho que eu tenho que seguir também. Isso dói muito. Isso dói pra caralho. Até porque é muito difícil seguir esse caminho. É muito difícil ter coragem de fazer qualquer coisa relacionada a isso. Mas eu quero ter um podcast. Meu olhinho brilhou pra isso, cara. Eu senti essa chaminha acendendo e eu tô tentando manter ela. E por mais que devagar, eu sinto que eu tô conseguindo levemente. E eu espero que você viva por mais um tempinho e continue experimentando coisas, sofrendo, e eventualmente eu acho que seu olho vai brilhar para alguma coisa. E aí você vai tentar fazer essa coisa e você vai falhar de novo. Porque a vida é cruel pra caralho, a vida é dura, a vida é difícil, a vida é um saco na maioria das vezes. A vida é um porre. É difícil, é dor, dói demais. E aí você vai olhar a faca, você vai olhar a arma de novo, você vai ver a corda. E aí você vai pegar a faca e botar no braço. Você vai pegar a arma e botar na cabeça. Você vai fazer o nó de novo. E por favor, nesse momento, tenha medo de novo e fala que deixa para outro dia, cara. Deixa para outro dia. Aí você guarda, você fica mal de novo no outro dia e sofre, mas você tá vivo. Coisas vão acontecer com você, boas e ruins. E eventualmente você vai ver alguma coisa e você vai vivendo e eventualmente alguma coisa vai brilhar no seu olho. E talvez um dia, por mais que você não creia nisso, se você tiver coragem e força para ter passado por tudo isso, você vai ser uma pessoa experiente, você vai ser uma pessoa muito mais forte do que você é. Não mais forte, não é essa a palavra, mas você vai ser mais experiente. Você,
Por mais que você duvide disso, você vai saber fazer muita coisa. E aí alguma coisa vai brilhar para você e talvez isso dê certo. E aí você vai, enfim, conseguir. E ainda assim você vai ter problema pra caralho, e a vida vai ser difícil, e a vida vai ser dolorida, e você não vai estar 100% satisfeito, mas você vai estar num lugar tão melhor que você vai olhar pra faca, você vai olhar pra arma, você vai olhar pra corda, e elas vão ser só uma faca, vai ser só uma arma e vai ser só uma corda. E eu tô direcionando isso, mas a verdade é que eu tô falando isso pra mim também. Eu realmente nunca senti vontade, necessidade de me matar. Eu tenho medo e eu também não tenho vontade. Eu tenho na minha cabeça muito forte. Eu aprendi com coisas que eu assisti. Eu aprendi com desenhos, cara. Eu literalmente aprendi isso com um desenho que chama One Piece. Que se você continuar vivendo... Eu me emocionei aqui. Se você continuar vivendo, coisas boas vão continuar acontecendo com você. Tipo, e eu fazia um paralelo com uma época bem escura da minha vida. Que, por exemplo, isso foi bem antes da pandemia. Eu tinha começado a trabalhar, eu nunca tinha trabalhado. Eu tava num estágio bem merda e foi meu primeiro trabalho, eu vi todo o meu tempo ser jogado no lixo, direcionado só para aquilo, e eu não conseguia fazer mais nada. E tava fazendo faculdade, eu não tava me identificando, eu não gostava do pessoal da faculdade. Tava um período horrível. E mesmo nesse momento eu não cheguei a pensar em me matar, mas era um momento na minha vida que eu realmente não queria estar vivo. Eu não queria estar existindo. E aí eu nessa época eu comecei a assistir One Piece e ao mesmo tempo fim de semana eu saía com meus amigos e a gente ficava no centro e acabava se divertindo pra caralho e coisas aconteciam, coisas boas aconteciam. E aí eu voltava pra casa mais feliz, sabe? E aí eu vi literalmente essa frase no desenho falando: continue vivendo e coisas boas vão continuar acontecendo. E eu fazia esse paralelo e foi me dando força, sabe, pra continuar aqui nesse mundo. E eventualmente as coisas foram melhorando. E mesmo que eu não esteja bem hoje, eu tô muito longe do lugar que eu queria estar. Mas inclusive eu tô um pouco menos confuso hoje do que nessa época, porque nessa época eu realmente não fazia ideia de nada. A única coisa que eu sabia é que eu queria de alguma forma trabalhar com a internet, produzir alguma coisa para a internet, mas eu não sabia o que, eu não sabia como, e eu não tinha ideia nenhuma do que fazer. Mas eu continuei vivo e coisas foram acontecendo. Eu acabei mudando de lugar, de serviço, e as coisas foram mudando e foram melhorando. Eu não sei mais pra onde eu quero chegar com isso, mas sei lá, eu tive essa reflexão, eu tive essa mensagenzinha que veio na minha cabeça enquanto eu tava tomando banho. E eu quis expor ela. Eu não esperava que eu fosse me emocionar aqui. Porque eu falo como se fosse para um terceiro, assim. Então parece que não é para mim. Tanto que eu tenho dificuldade em associar que sim, isso é para mim. E eu quero desesperadamente absorver essa mensagem e pegar ela para mim. Mas eu não consigo. A verdade é que eu não tô satisfeito onde eu tô trabalhando. Tipo, tá muito melhor do que esse momento que eu citei. Só que eu não consigo falar que eu tô satisfeito.
Até porque não tem nada a ver com a minha realização pessoal. E assim, é foda, porque quando a gente quer buscar a nossa realização pessoal, a gente já é adulto e tem que lidar com a vida. A gente tem que trabalhar num lugar que a gente não quer. E a gente tem que se esforçar o dobro, o triplo do mundo, das pessoas que estão conformadas em seguir esse caminho, porque a gente não quer seguir ele, a gente quer fazer mais, a gente quer conquistar mais. A gente tem uma ganância, uma ambição, um fogo. Cara, a gente tem uma puta de uma chama queimando dentro da gente. Eu acho de verdade que a nossa alma tá pegando fogo. E quando a gente não quer ficar lá, tá ali, é porque a nossa alma tá pegando fogo. E eu quero que todos nós conseguimos olhar pra dentro da gente e achar a nossa verdade. E tentar seguir cada vez mais os passos dela. Achar a sinceridade que tem dentro da gente e tentar seguir a vida assim. Tentar fazer as coisas que a gente quer e tentar... E ter coragem de quebrar a cara, ter coragem de errar. A sociedade nunca fala que a gente pode errar. É louco pra cacete isso. Claro, a gente quer ganhar e tudo mais, mas pelo menos na minha vida, assim... eu sempre tive a instrução, a recomendação e o incentivo de não tentar se não for pra dar certo, tá ligado? De não tentar se eu não achar que eu vou conseguir. Mas, puta, cara, não é assim que a vida rola. Não é assim de verdade que a vida acontece. Então... Nossa senhora. Eu não sei do que eu tô falando aqui. Mas... Porque assim, quando eu tava nesse mais perdido do que eu tô hoje, eu não conseguia fazer esse exercício de olhar pra dentro de mim. Eu olhava, mas eu não encontrava nada. E talvez é porque eu não me deixava consumir coisas novas. Eu ficava numa rotina do que eu tava consumindo e não conseguia ver coisas novas. Isso só mudou quando o Igor 3K, que eu acompanhava ele no canal 3K, postou um vídeo falando que ele estava com um projeto novo, que era o Flow Podcast. E aí, eu acompanho o cara há muito tempo, eu gosto pra cacete dele. Aí eu digitei Flow Podcast na barra de pesquisa do YouTube e não veio resultado nenhum. Aí eu voltei e vi que na descrição ele tinha deixado um link pro canal, eu cliquei e eu comecei a assistir e eu achei aquilo foda pra caralho. E eu falei, meu olho brilhou. E eu falei, puta, eu acho que eu quero fazer isso. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas nossa, isso parece bem legal. Eu acho que eu ia gostar de fazer isso. Porque antes... eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na internet. Sempre, desde os 12 anos, estou consumindo internet. E eu nunca consegui pensar direito em um trabalho convencional como alguma coisa pra mim. Nunca consegui me encaixar em qualquer ideia de ter um trampo convencional. Só a internet parecia alguma coisa que me apetecia. Só que eu não tinha ideia de como. Do que eu poderia fazer pra internet. Nunca soube. E aí eu conheci o Flow e o tempo foi passando e um dia o Flow chamou o Michael Kister e eu assisti essa conversa. E o Michael Kister recomendou o Arthur Petri, que foi um cara que foi muito importante pra ele. E aí eu vi o Flow com o Arthur Petri. E na hora eu achei esse cara muito impressionante, muito interessante. E aí eu fui indo atrás e fui aprendendo um monte de coisa e me motivando cada vez mais a tentar alguma coisa nova, a arriscar, a ter... Não é exatamente coragem, porque coragem eu ainda não tenho. Eu não tenho coragem, mas vontade.
eu, eu acho que ver uma pessoa que tava mal falando sobre ela tá mal, mas ainda assim ela tá fazendo, ela tá tentando, despertou alguma coisa em mim, cara. Eu acho que eu gostei pra cacete disso. Porque quando uma pessoa tá bem e fala de coisa motivacional, parece que é muito raso o que ela fala e que é até um pouco falso. Mas quando é uma pessoa que tá no momento de dor falando, parece que é mais real, porque aquela pessoa ela tá passando por aquilo, mas ela quer, ela tem aquela vontade, aquela aquela vontade, aquela força para tentar fazer. E só isso já meio que é o suficiente para mim. Foi o suficiente para mim. Eu quero ter essa vontade. E eu olhei para dentro de mim e eu conversei com amigos também. E eu acho que nesse momento eu acho que eu tive um certo apoio, porque eu conversei com amigos e teve um dia em específico que eu acabei me abrindo mais do que o normal, que a gente estava conversando, era tarde, a gente estava na casa de uma amiga, tava todo mundo conversando. E na verdade estava só eu e mais duas das nossas amigas conversando. E eu acabei me abrindo sobre vontades que eu tenho. Foi a primeira vez que eu me abri sobre isso. E a gente conversou por tipo umas 5 horas. Não sobre isso, mas a gente manteve um papo por umas 5 horas. E eu falei que eu tinha vontade de criar isso, de ter um programa onde eu conversaria com as pessoas e tentaria entender elas e conversar com elas assim, fazer disso um programa legal. E acho que o maior voto de confiança que eu já tive em relação a isso que eu ouvi foi que a pessoa olhou pra mim e falou: e você meio que percebeu que você já fez isso? Porque a gente tá conversando há muito tempo e você ouviu a gente, você falou um monte de coisa foda que mudou a nossa cabeça. Ela não falou com essas palavras, mas eu consigo ver que foi o que aconteceu, porque a gente teve conversas muito legais, assim, que eu falei uma coisa e refletiu pra caralho na cabeça dessas duas. E elas me falaram isso. E assim, é uma coisa que eu não... que acho que hoje é a primeira vez que eu tô dando bastante valor nisso, porque eu tô lembrando desse momento e eu tô destrinchando, e acho que hoje é a primeira vez que eu tô percebendo o quanto isso foi, não sei se é importante, porque é bom, o quanto isso foi bom, acho que bom é a palavra, o quanto isso foi bom, porque acaba dando uma massagenzinha no seu coração e falar: pô, cara, olha aí, você tá indo bem, sabe? Foi a primeira vez, mas eu não me sinto mais confiante em fazer por causa disso. Eu só... é só um sentimento bom, assim, mas eu não consigo confiar na minha capacidade de fazer isso. Por exemplo, tem 6 meses que eu tento aprender coisas sobre produção de conteúdo. E de verdade, eu acho que 95% desses dias eu fugi. Eu cheguei a tentar, eu cheguei a ligar o